Bem, certo. amigos, voltando diretamente do... Falei, né, querido? Bora. Estamos online. Que isso, rapaz, eu gosto assim. A gente Poxa. chega já surpreendendo. A Valesca aqui parou, agora Eu já respirou. falo, já parei. Tava acelerada, mas já chegou Eu vou bem, fazer né? medicamento, Não tomou tomou nada, não? Não cadê minha bolsa? Calma, cara, não precisa de bolsa não agora, tá tudo certo. Gente, tá tudo certo aqui agora porque a gente tá aqui um tempão querendo trazer um camarada aqui pra trocar várias ideias legais com a gente. Super. Um amigo, olha só que coisa bacana, a gente tem muito em comum aqui na mesa hoje. É, verdade. Primeiro que nós somos educadores, né? Temos aqui uma matemática, 2 historiadores, um professor de inglês. Olha só, cara, aqui ó, pra levar o nível do programa. Mas também todos nós convivemos, nos relacionamos, cuidamos dos nossos autistas, né? Temos filhos, olha que sobrinhos louco. autistas, então outro elemento que nos une aqui. E outro elemento que nos une aqui, que a gente vai falar bastante, é que a gente adora ir pra bar. Só que tem alguém que vai pra bar pra ver os detalhes, as pinturas, os azulejos. Então hoje vai ser um prazer trocar aqui com o Evandro, saber mais, conhecer mais dessas histórias. Evandro, já pode começar aqui dando teu salve, teu oi, que a gente vai conversar muito papo aqui informalmente. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Realmente, esse ano aconteceu muita coisa, porque eu faço essa pesquisa já desde 2011. Não que eu esperasse, né, glórias e coisas assim, mas esse ano aconteceu muita coisa, porque eu saí no Jornal Globo, sou pesquisa de azulejo, aí depois saí no jornal da Band, jornal da televisão, Olha. aí depois o Jornal Nacional me chamou para falar sobre botequim, e saí até num jornal holandês. Que isso, Evandro? Foi com uma holandesa lá, você quer ir? Eu falei, vambora, mas ó, Eu Zona entendo. Norte e subúrbio. Ela, vambora. Até o pessoal da Globo ficou com medo no Jacaré. Porque tem um botequim no Jacaré sensacional, chama Bar Dois Irmãos. Eu achava que era dois irmãos, não, é dois irmãos. Deu essa. Então ele vai sempre nos botecos, Sim, né? sim. Então os melhores Nos botecos estão bares. aonde? Os do meu Depende. coração, depende, mas eu tenho alguns da minha predileção. Ah, é? Que conservam alguns desses elementos antigos. Mas então, só para dizer que aí aconteceu muita coisa, né? Começou a acontecer. Os 15 minutos de fama passaram para Viram 30, 40. 45, 60. Acho que ele já está em 1h30 já. Mas os holandeses se Vamos. interessaram o quê? Pelos botecos do Sim, Rio? só sobre azulejo de botequins do Rio. Ah, que Olha legal. específico, Ah, Aí eu levei lá pro Jacaré e falei, isso aqui é muito raro, porque azulejo enxaquetado. Enxaquetados são esses... É como se fosse enxadrezado, que faz o padrão... O mais comum é azul e branco. Sim. Né? Então tem azul, branco, mas assim na diagonal. Embora possa colocar também sem ser diagonal. Da Salete não é na diagonal. Sim. Do Bode Cheiroso ali no Maracanã também não é. Mas geralmente é na diagonal. Então eu sou apaixonado por esses botequins que tem azulejos enxaquetados. E lá no Jacaré tem um rosa e branco. Olha. Isso é muito raro. Muito raro. Eu gosto de ir lá. Nós vamos chegar aí, gente, mas vamos chegar devagar, Sim. porque tem muito papo para falar de botequim, de arquitetura, de uma série de coisas, mas primeiro eu quero começar entendendo quem é essa criatura, essa personalidade. Como é que ele começou, né? Como isso chegou na vida dele, mas eu vou começar ainda de mais longe. Evandro, que sobrenome é esse? De onde vem esse sobrenome? Fala pra gente, Evandro. Olha o sobrenome do Evandro, cara. Foncido. Eu ia perguntar isso também. Foncido Domingues. Me empresta aqui, Evandro. Isso aqui, ó, a gente já vai divulgar as produções do Evandro, essa aqui é uma delas, a gente já vai falar sobre ela, mas só pra você procurar aqui, quando você for procurar o Evandro, Bom. olha aí, tô na minha câmera aqui, Tom, tá pegando? Legal? Olha só, esse sobrenome vem da onde, Evandro? Me explica a sua história. O Domingues é galego. Ah. Tá, não é galego português, não. Galego da Galícia, da Galícia mesmo. mesmo. Lá de Ourense, do meu pai. O Foncido é do lado materno, tá? O nome é alemão, mas são alemães que foram para a Suécia. Esse vão é fon? Fon. Fon, que o F tem som de F em Isso, alemão. o V tem som de F. Enfim, aí teve quando eu lancei meu primeiro livro até o Taipa, em 94. Tu não era nem nascido. Pô, já era. Aí eu assinava só Evandro. Não era, Eu assinei só Evandro Domingues. Eu tinha uma coisa, eu não queria usar o nome alemão e tal, né? Você tá. pode imaginar por quê. Sim. Ah, sim. Uma vez deu uma briga com minha tia do Lamore, sério. Minha tia, não vai usar o Foncido e tal, e tal. Aí eu passei a achar que era um nome interessante, né? Enfim, foi Alemanha, enfim, não é só aquilo, né? Não é, enfim, aí fiz as bases também, porque tinha um lado da Suécia, é o nome sueco. Tanto que tem um grande ator sueco, que é o Max von Sydow. Confesso que não conheço, Então, mas... preferido do Bergman e tal. No famoso caramba, filme Sétimo sim. Selo, é ele que joga xadrez com a morte. Só isso. Ele é meu primo distante. Isso é fato, porque somos poucos, Foncido. Eu fiz as pazes com Foncido.
Então hoje passa... Mas, então... Hoje agora eu uso só o falsido. Agora... agora mudou, já assumiu de um agora jeito o que... cabelo foi embora. Mas depois volta, porque o nome não precisa ser uma Mas coisa... espera aí, de onde é que essa relação de migração chega ao Brasil? Como é que essa ascendência, né, chega até aqui? Como é que você se constitui enquanto um apaixonado pelos botequins do Rio de Janeiro, do Brasil, mas essa relação... Não, a parte da família é coisa da... Foi lá ou foi aqui que se conheceram? Não, aqui vieram pra cá. Vieram pra cá. E não, mas você diz o Fonsido com o Domingues? Se conheceram aqui. Tá. Lá em... Meu pai, enfim, tadinho. Meu pai morou em Niterói, era órfão de pai e mãe, morou com tia, mas morava ali pertinho do Batista. Caramba. Aí namorou minha mãe ali, se conheceram e tal. Meu pai é o Domingues, a minha mãe que é o Fonsido. Entendi. Esse é esse nome. O nome é alemão. Vieram- Mas são suecos não, são alemães que foram para a Suécia. É como você pegar sim. aqui um Feltrinelli, seu aluno lá, é um nome italiano, mas o cara é brasileiro. Entendi. Entendeu? Então, suecos que depois vieram para cá. Alguns vieram para cá. E chegaram no Brasil em que contexto? Você sabe dizer? Seguramente, contexto de fugindo da guerra e tal. Né? E você já nasceu aqui no Rio mesmo? Sim. Nasceu onde? Que lugar do Rio? Você é da onde, Brando? Você é suburbano? Você é... já aqui, deu a gente, uma aqui a gente já olhada, chega logo sabia que com a corda no pescoço. Eita. De subúrbio Ele vai falar que lá nasceu no A gente Leblon, gosta de- olha aí. Ó. Vamos tirar- Eu imaginei, sei lá, Alto Leblon. Vamos tirar minha cerveja. Com um sobrenome desse, vai, fala aí. Onde é que... Não, pô, eu também já morei na Zona Sul. Ipanema. Não, Laranjeira. Da Laranjeiras tá valendo, tá valendo, tá valendo. Na Mas eu- Rua eu- das Laranjeiras. Isso, Adoro naquela ali. clínica lá. Adoro ali, gosto. Não, Laranjeiras tá valendo, tá Tem um valendo. botequim maneiro ali também. Tem muito. Andei no Maitá, Botafogo, é cheio de botequim. Sim. Eu tava lá há pouco. Nasceu em Laranjeiras e se criou aonde, No Evandro? Maitá. Olha, eu muito pequenininho em Niterói, Niterói. mas eu não considero porque eu não tenho lembrança nenhuma. Tá. Então eu considero realmente Grajaú. Tá. Desde Ó. muito pequeno. Agora a gente já já chegou na Zona Norte, Eu agora, senti agora deu que aquele tinha. respiro. Agora chegamos onde a gente queria. Borda do Mar. Oh, né? melhorou ainda. Adoro esse nome. Visconde de Santa Isabel. Sim. Sempre foi Grajaú. Aí depois que eu não me casei, né? Aí fiquei um tempo lá. É brincadeira, tá, gente? Um tempo no exílio em Niterói. Brincadeira, claro. Enquanto eu morava, eu gostava bastante. Mas aí, enfim, me separei e tal. Ia ficar com meu filho sozinho lá em Niterói. Aí eu voltei pra cá. Pra cá, Grajaú. Você já tá no Grajaú desde esse retorno a 2014. 2014. E foi mais ou menos nesse contexto que você estava aí olhando, se apaixonando por essa arquitetura, né, etílica. Etílica é brincadeira, porque tem toda a comensalidade que envolta, mas por essa arquitetura particular dos botequins do Rio de Janeiro. Olha, isso eu lembro bem. Tem muita coisa que eu não lembro assim. Às vezes é difícil precisar, né? Quando é que uma paixão começou. Mas foi em 2011. Eu estava lá no Morro da Conceição. No bar, na rua João Homem. Legal esse nome, né? E no bar Imaculada. Aí eu comecei a olhar para aquela arquitetura, né? A arquitetura externa era muito bonita, e por dentro também. Patrimônio histórico eu sempre gostei Deixa eu muito. só dar uma bronca na Valesca aqui. Tá. Se você puder, de repente, colocar seu celular no mudo, tá? Para não atrapalhar o entrevistado. Só de repente, assim, não sei se a senhora é professora, sabe? Olha o professor falando. É, o aluno aí. Não, imagina, foi ótimo. Foi Lá ótimo. no Imaculada você estava observando. Não, lá no que Imaculada, sim. até que o celular atrapalhou, mas você estava Ainda observando. bem que o Rafael não... Vai ter travou. DH. Não. Aí fala no Imaculada. Sim, aí bateu uma paixão. Eu já tinha paixão por patrimônio histórico, assim. Desde eu conheci Ouro então. Preto, em 86 também. Aí Filho meu Ouro Preto. é um bichinho que entra assim. Eu sou louco pela questão de patrimônio histórico. De história e patrimônio histórico e artístico. Sempre gostei muito, sempre gostei. Não faço isso, assim, entre aspas, profissionalmente. Tanto que eu não sou um profissional da história e tal. Mas gosto de comprar livros, estudar o patrimônio e tal. E aí, de certo modo, eu consegui juntar essas duas paixões, né? Que é o patrimônio histórico e botequins. Tá. Eu já tinha lido há muito tempo no Globo matéria sobre Newton Bravo, os painéis do Newton Bravo. Aí, Explica para quem não conhece sim, a particularidade. do Newton Bravo. Exatamente. Newton Bravo foi um grande pintor de botequins, né? Ele pintou milhares, assim, pintou de 2.000, talvez 3.000 painéis
Para botequins. Especificamente para botequins. Sim. Restaurante. Depois, quando ele já estava... alguns restaurantes. Depois, já no fim da vida, ele passou a fazer umas telas, tá? Mararo, umas casinhas. Eu tenho algumas em casa. Sério? Sim, Que eu tenho bacana. uma em casa. Mas o Newton Bravo, ele é um pintor, digamos assim, primitivista, naif, né? E ele tem... Posso fazer a pergunta? Sim. Ele pintava o botequim ou ele pintava na tela? Não, tá, ele pintava geralmente na tela e colocava a tela lá. Mas tem alguns casos em que ele pintava, fazia um afresco, pintava direto na parede, tá? Mas tem. Se você tirar aquela tela de lá, né? A não ser que seja realmente um apaixonado, obcecado como eu, um outro amigo como eu tenho, assim, artisticamente falando, esteticamente falando, não vai ter muito valor. Ele tem seu valor ali naquele contexto. Naquele contexto do botequim. Então ele tinha milhares realmente, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Hoje são pouquíssimos. Já fizeram matérias sobre ele, já fizeram um documentário. O Carlos Heitor Coni, que deu esse nome para ele, que eu adoro. Que dizia que ele era o Michelangelo dos botequins. É muito Que bacana. legal. E uma vez ele falou que o Newton Bravo é o pintor brasileiro mais consumido do Brasil. Aí, como assim, consumido? Né? Como assim? Ele falou, não, consumido, das pessoas estarem ali no botequim e olhando, olhando, né? muito mais Não saberem quem é. do que o Portinari ou da Costa e tal. Não tinha televisão nos botequins, né? Nessa época, não tinha, ninguém ficava vendo o jogo da Champions, enfim. Então, o cara ia lá, ficava bebendo cerveja e viajava naquelas paisagens bucólicas E se do ele é o Newton Michelangelo Bravo. dos botequins, onde é que tá a Capela Sistina dele? A Capela Sistina dele está no Colégio Santa Marcelina, no Alto da Boa Vista. Olha, no colégio. Tá no colégio, que é uma raridade. Que eu descobri... Do sagrado ao profano, hein? Foi Sim, no colégio sim, Santa sim, Marcelina. Exatamente. Eu consegui entrar lá, já tem talvez uns 8 anos que eu fui lá, o que é mais difícil, que é um colégio, as crianças estavam até em aula, mas foram todos muito gentis, fiz muitas fotos e eu me senti como se eu estivesse na Capela Sistina. Pô, que bacana. Em relação ao Newton Bravo. Sim, sim. Não, porque a Capela Sistina em botequim é um outro botequim que Não, tem, tem? mas que não foi ele que pintou, Ah, tá. tá? Que é ali em Quintino. Ó. Mas essa é a minha Subúrbio coisa sempre com... nos surpreende, né? Essa é a Depois coisa você que eu vai tenho- passar esses Claro. endereços aí. Tem que ter um roteiro desse aí, ó. Sim, essa é a coisa que eu tenho com o Newton Bravo, assim. Por quê, Não cara? vai nenhum, No Rafael. Papo Ela de não quer que Subúrbio eu- tem que fazer um Não vai roteiro não. desse. Ela quer, ela quer me levar pro bar de qualquer jeito. Eu já falei que eu não vou com você, cara. É a companhia, Valesca. Não vai, Rafael, não vai. Não, Valesca, Mas- vamos parar com bullying, a gente vai. Vamos Mas marcar, a gente vai. Qual boteco que Ela tá? já Dá pra falou falar? Qual é? Um boteco? Ah, que tem hoje? Que tem hoje. Ah, Dois, sim, ele tem ali na... Na Lapa tem. Na Lapa. Tá, na Lapa tem uns dois. Tem ali pertinho Preservado do... ainda. Preservado, É direitinho. mesmo? O cara até restaurou. Pô, que bacana. Um ali pertinho do Nova Capela. Atravessando. sim. Acho que chama Filgueiras. Ali tem um. Procurar. Tá? E ali numa ruazinha, que é uma rua transversal a Riachuelo, tem outro, em muito mau estado. Tá muito engordurado. Não é nem mais, como é que é? Óleo sobre tela. Como é que é? É óleo de cozinha sobre tela. Óleo de fritura. Óleo de fritura sobre Que tela. pena. É uma pena, é E uma no pena. subúrbio? Ah, no subúrbio, eu falei centro, né? Ah, bom, tem, não é subúrbio ainda, tem em Gamboa. Ah, Tem, foi o Gamboa. primeiro a ser tombado. Ah, que legal. Tem um dele lá que é direto na parede. Pô, bacana. Poxa, podia, né? Tombar todos. Então foram tombados, eles foram tombados em 2016. Não, mas esse, por exemplo, que tá com óleo em cima e a fiscalização. Não, Mas mesmo não que foi seja tombado. tombado, O tombado tombado, não garante. É, isso que eu ia falando. Tinha um maravilhoso atalho, lembrei, ficava no Caxambi. Tá, era a Dona Margarida, uma portuguesa de olhos verdes, tal, uma graça. Ela falava que tinha um o Newton Bravo pai e o Newton Bravo filho. pra Essa eu piorar. não sabia, me Sim, explica ela aí. fala que um começou Essa- de um lado, o outro começou do outro, eles se encontraram no meio, fizeram no dia só. Aí vi que dali, enfim. Era um botequim maravilhoso, eu fui lá. Sempre que eu ia lá, assim, eu já tenho foto aqui, mas eu tirava foto de novo como fosse a primeira vez. Tá? Acabou esse botequim. Viu? Ah, tá. Quando eu falei sobre o tombamento, ela falou, você vê como é que essa questão é complexa. Ela falou assim, eu não quero que tombe, não. Porque aí você vai querer fazer obra, não pode mexer. Aí eu tentando explicar para ela e tudo. O botequim acabou. Não sei se ela faleceu, né? Às vezes são proprietários idosos, né? Ficam doentes, não tem para quem passar. Mas acabou. Chamava Rio Brasília. Então, provavelmente, só pelo nome Rio Brasília, dá para a gente dizer que foi... É anos 60, Década de começo dos 50, 60, 60, por aí.
Uma pena, né? Eu lembrei de um Grajaú também. Ali pertinho lá de casa tinha uma gracinha, tá? Acho que era Canto do Minho, alguma coisa assim. E virou uma funerária. Poxa, isso que eu ia falar, não Parece- tem mais? Ainda tem poucos. E era tombado, esse do Caxambi era tombado, desse da funerária era fechado, era tombado também. Tem vários elementos que você está trazendo que fazem com que a gente reflita sobre a nossa própria perspectiva de uso do espaço e até da importância dos botequins numa sociedade contemporânea que a gente vive, né? Exato. Primeiro que, só uma parte na fala do Evandro, a história dos tombamentos é algo muito recente. A gente tem que lembrar que os órgãos de fomento de tombamento são da década de 30, do governo Vargas para cá, né? Então, assim, essa perspectiva ainda estava muito ligada àquela perspectiva dos grandes heróis nacionais, dos grandes prédios públicos, o que deve ser tombado. Essa ideia de tombamento em esfera mais popular, tombamento até mesmo imaterial, é algo muito recente. É algo dos anos 2000 para cá que a gente está pensando nisso. E mesmo assim, quando a gente tomba, seja na esfera federal pelo IFAM, ou estadual pelo INEPAC, ou até pelo Rio Patrimônio, pela prefeitura, isso não dá uma salvaguarda de que aquele patrimônio vai ser preservado. Nós temos vários patrimônios na cidade do Rio de Janeiro, no subúrbio, milhares, que estão tombando, sendo tombado. Um deles é a Capela do Capão do Bispo, a casa do primeiro bispo brasileiro, Joaquim Justiniano, que fica ali do lado do Norte Shopping, está caindo, uma sede de fazenda do século XVIII, né? Então, assim, não necessariamente Vai ser tombar. preservado, O que a né? gente precisa é de uma educação para entender a importância histórica, social daquela edificação, que as pessoas se achem relevante manter e investir nessa manutenção, porque quando é tombado, você não pode mudar as características, dependendo do tipo de tombamento. O que torna mais caro ainda para um proprietário de um bar manter as características originais. Né? Então, Aí tem que ter incentivo do governo, né? Sim, às vezes, né, tirar o IPTU, algumas coisas assim, né? Mas não é Porque não feito, tem então. como. Eu não sei como Tem esse como tombar e processo. falar, fica por tua conta. Exato. E ainda tem um outro problema que eu acho que é relevante, acho que a gente pode até entrar um pouquinho nessa discussão, Evandro. O papel que os botequins exerciam, né, na dinâmica de sociabilização, na dinâmica de pertencimento no Rio de Janeiro, foi muito forte até os anos 80, 90, mas eu acho que assim, essa individualização, e aí eu posso culpabilizar uma coisa que a gente usa com muita frequência. As redes sociais nos tiraram da principal rede social, que era o botequim. Era no botequim que eu, pelo menos, me lembro, lá na Rua Cruz Souza, da Clarimundo de Mello até minha casa, eu passava por 5. Então eram 5 fontes de informação precisas sobre a história da rua, do bairro, dos vizinhos, entendeu? E que você tinha que marcar ponto em cada um, pelo menos que fosse uma cerveja. E hoje em dia a gente vive numa dinâmica que muitas vezes não permite isso. Talvez isso tenha agravado o fechamento de alguma dessas instituições, sem contar que a gente passou por uma pandemia, que a gente Sim, até veio sim. conversando, né, Evandro? Claro. O que você acha que tem contribuído assim de forma negativa para que essas, como diz o próprio Simas, né? O Simas diz que botequim vem da mesma raiz etimológica que biblioteca, né? Que vem do grego epotek, né? Que dá origem à biblioteca e boteca, botequim também. Bodega, botequim, sim. Então, o que teria contribuído, ou o que vem contribuindo para que lugares como esse, que são históricos, importantes na cidade do Rio de Janeiro, pontos de encontro, venham fechando, venham perdendo essa representatividade que a gente sabe que ainda existe, mas que... Enfim, foi o que foi mencionado aqui, né? Essa falta de educação patrimonial, né? É um pouquinho complexo de vira-lata também. As pessoas têm, às vezes, lá o botequim, que pode ter vários elementos interessantes, uma pintura, cobogó, azulejo, e não dão valor. Mas se forem lá para Buenos Aires, olha esse botequim que legal. Forem lá para... Oh, que lindo! Olha esse azulejo de Paris. Ah, que maneiro. Aquela coisa, uma coisa do ser humano, não só do brasileiro. Às vezes não dá valor àquilo que tem ali tão à mão, tão próximo, né? Eu acho que falta essa conscientização, muitas vezes. Tem também a questão dos proprietários. Às vezes os proprietários antigos, né? Vão morrendo e passa para a mão de outras pessoas que não têm mais ligação com aquilo. Então, se meu botequim se chamava, por exemplo, Flor de Coimbra, porque eu vim de Coimbra, minha família é de Coimbra. Aí é vendido para uma outra pessoa que não tem ligação nenhuma com Coimbra. A primeira coisa que vai fazer é mudar o nome, entendeu? Vai deixar de ser Flor de Coimbra, vai ser Bar do Zé. Aí, Sob nova direção. Fazer uma obra para mostrar que está mudando as coisas. Sob nova pois direção. Isso, E, pois é, e tem essa coisa, às vezes, de quase querer que apagar, acham que é cafona, acham que é ligado a uma coisa antiga, sem serventia. É difícil, é um trabalho assim de formiguinha, né? Por exemplo, Gurilândia, na Tijuca. Ele fica ali na Conde Bonfim, perto da Uruguai. É um botequim maravilhoso.
tá? E não fica longe também do famoso Bar do Momo, então dá para fazer um percurso ali legal. Gurilândia tem o Newton Bravo, ele tem teto de gesso, tem sanca, caramba. ele tem os azulejos legais, tem uma estrela no teto. E a cereja do bolo é o Newton Bravo. Entendi. O dono lá, ele tem consciência disso, Newton Bravo? Tem. Ele sabe o que, tá. que é, ele sabe o que ele tem em mãos. Então, eu já acho uma coisa muito boa, né? Então, se por um acaso for vendido, alguma coisa assim, a ideia é que essa consciência passasse também, né? Aquele famoso vanhagem, tá? Não tem Newton Bravo, mas tem os azulejos enchaquetados, é cheio de espelho. Eles têm consciência do que eles têm em mãos, entendeu? Então, aí sai uma matéria no jornal, até saiu a matéria do Globo, a foto que aparece lá, é a minha carinha lá, e nesse botequim. Aí eu levei para ela, levei para a moça, e ela já colocou na parede. Então isso mostra que é um ponto que agrega e tal. Pois é, com fila na porta. Entra no guia, viagem. Mas era pra ser, né, Já cara? devia ser. Gente. Gente, sabe que, eu não sei, não acompanho tanto assim o Lonely Planet, mas eu tenho uma ideia, eu posso fazer isso, ver se como são citados. Eu acho que só são citados, não sem merecer, porque tem seus valores também, mas, por exemplo, se a gente for ver Lonely Planet, vai estar citado o Cervantes, que voltou, e que é um boteco legal, o Belmonte, muitos botequins de Cervantes rede. voltou? Entendeu? Cervantes voltou. Mas esses, assim, individuais, não sei se estão. Mas, enfim, o dono que coloca lá a matéria na parede mostra que ele gosta daquilo, dá valor àquilo, ele sabe que é uma coisa que agrega valor. Né? Se ele tirar aquilo ali e botar em lajotas brancas, perdeu a graça, gente. É um botequim como tem 500 por aí, né? Eu ia até chutar que o fato de muitos desses botequins estarem no subúrbio seria um agravante. Um agravante porque a gente sabe que, de certa forma, né, a gente tem uma política pública histórica de valorização de elementos arquitetônicos, inclusive. Né? A gente tem vários exemplos em Copacabana de fachadas Art Nouveau, Art Deco, que são preservadas, são tombadas. E a gente também no subúrbio não se fala. Mas eu também acho, e acho que isso passa pela questão da educação patrimonial que você falou, que é importantíssimo a gente entender a história da construção, do contexto, da edificação desses espaços, mas eu também acho que, de certa forma, essa composição híbrida se colocou em contraponto a uma arquitetura moderna, que é tudo clean, né? Eu falo isso com um exemplo muito prático que eu ouvi recentemente de uns amigos que estavam lutando pela preservação da escadaria Cilaron. E aí as pessoas falam, mas aquela escada é suja, é feia, é estranha, né? Mas se o cara vai ver o Gaudí na Espanha, vai achar lindo, maravilhoso. Mas existe sim esse confronto com essa arquitetura a gente até brinca, né? Que tudo parece aqueles shoppings de vender bebida, em vez de ser um bar que te aconchegue, né? Eu acho que também tem um pouco desse elemento a ideia é que, historicamente, no Brasil, você sempre superou uma fase arquitetônica com outra. Derruba tudo que é colonial, que tem que virar neoclássico. Derruba tudo que é neoclássico, porque agora tem que ser o moderno. Isso também passa um pouco... Deve também passar um pouco pela essa questão de uma arquitetura ultrapassada, uma arquitetura... Sim, sim. E muitas vezes travestido dessa, você falou também, de higienização, né? Como se tudo que fosse antigo fosse sujo. Então, é claro que pode existir botequins com condições sanitárias ruins, lógico. Isso não é desejável para ninguém. Não é desejável para ninguém. Mas é essa a ideia, de ficar uma coisa assim, higiênica e aquilo branco e tal. Isso aconteceu muito em Portugal. As tascas, né, que chamam de tasca-rasca. Que tinha que tirar o mármore, tinha que tirar não sei o quê. Muitas pessoas proprietárias ficaram doidas. Alguns se negaram a tirar. Aí tinha que pagar multa e tal. Caramba. Portugal passou por isso. A gente pensa que é um país assim, mais agregado à tradição, passou. E o que está prevalecendo realmente são as redes de café. Café Bocage, aí tem 300, tá? Café comigo mesmo. Mas passa por isso também, por essa ideia de ser uma coisa higiênica. Então, tem que ter aquelas lajotas brancas horrorosas. Azulejo já é uma coisa higiênica. Tá? Não é à toa que você tem azulejo em banheiro, em cozinha e tal, porque é mais fácil de limpar, até você desengordurar, melhor do que parede. Tá? Então, não se preocupem que você pode ter um botequim com azulejo dos anos 50, muito bem preservado. É engraçado que às vezes eu converso com o proprietário, né, sobre os botequins, e eu faço pesquisa e eu me meto mesmo. Então, você, não tira, não, pelo amor de Deus, isso é lindo, não desfaço, não. Não, aquele moço vai vir aqui. Eu tirei uma parte dele. Aí. Eu vou fazer, mas que tá, acho
esquisito. Não tem que botar uma coisa diferente. É. Mas ainda tem os azulejos lá, assim, eu falei, gente, mas... Ainda tem uns, né? É quando eu Os que sentava assim no vaso, né? Eu olhava assim, eu falava assim, gente, esses azulejos esquisitos. Não é lindo, eu acho que é dos anos É, 50 Dá mesmo. Pode muito, ser, é, 50, bem, sim, sim. Acho que até Acho antes. que até- Eu acho que é uma década que teve um boom de azulejos também, né? Dos anos Aqui é 40, qual? O cara 50, que tem talvez. um bigode, assim, se você reparar bem, é um cara que tem um bigode. Não, tem muito desses azulejos que teve muita demolição por ocasião da derrubada ali do centro para construir a Presidente Vargas. Sim, na década Né? de 40, 39 a Isso, 47. destruíram-se várias igrejas, São Pedro dos Clérigos foi destruído e tal. Então, aí veio muito material de demolição. Então, os azulejos se espalharam por aí. Então, às vezes você pega azulejo holandês, francês, e eles estão em algumas casas, às vezes até do subúrbio, mas eles não foram originalmente levados para lá. Eles vieram com material de demolição da Presidente Vargas e do seu Caramba. entorno ali. Caramba. O Alto da Boa Vista é assim. O Alto da Boa Vista lá ela tem o Museu Tudo Castro Maia, né? É. É cheio de azulejos. É verdade. Esses azulejos todos vieram, não sei se todos, peraí, mas muitos vieram da Presidente Vargas. Demolição. Outro dia, passando por ali, da Presidente Vargas, para construir a Presidente Vargas, eu estava passeando com meu filho. Olha onde eu me meti, em colégio. Eu todo feliz. Colégio, Irajá e tal. Aí encontrei uma casa achalizada lá, com telhado chanfrado e tal, e com os azulejinhos. Falei, gente, isso parece muito holandês, né? Fotografei tudo e tal. Aí eu tenho um amigo chamado Fábio Carvalho. Esse sim é um grande entendedor de azulejo. Eu sou um curioso, tá? Em um andarilho. Ele é um entendedor técnico, né? Aí eu mandei para ele. Qual é a formação dele? Ele é artista plástico, tá? Ele é artista Já plástico. entende. Sim, entende muito. Ele Artista tem contato com um plástico. cara que é o diretor do Museu de Azulejos na Holanda. Ah, sim. Olha só, olha o nível de amizade. Aí eu mandei as fotos para ele, ele mandou, ele falou, sim, seguramente são holandeses, de Olha. Utrecht e tal. Então eu Olha, encontrei numa casa lá em azulejos colégio. lá em colégio. Deve ter muito Não é azulejo demais desse no isso? subúrbio das casas, né? sim. Muito legal. Eu isso. achei fantástico ter feito essa descoberta. Aí depois ele perguntou assim, mas você lembra qual é a medida? Se é 11 por 11? Porque gente, a cabeça deles é técnica, assim. Eu falei, não, mas eu posso ver. Já acham que eu sou maluco porque eu fico fotografando azulejo. Tem gente na cabeça Não, assim, ó. chega assim, Agora já chega imagina- fotografando. Olha, tem um cara esquisito ali na frente. Isso. Tá fotografando Agora os imagina, azulejos. além de A pessoa já fotografar, olha assim, fica olhando. eu ficar medindo o azulejo com ego, assim. Ele tá disfarçando, porque ninguém vai Ele fazer quer pular, isso. ele quer pular, ele quer pular. Ele tá jogando a corda. Os cachorros me entregam, eu começo a fotografar, eu saio mesmo. Que legal, cara. É interessante. Não, isso. eu acho muito poético, inclusive, por várias questões. Eu vou entrar em algumas delas para perguntar para o Evandro. A primeira coisa que eu acho bonito é o seguinte: essa arquitetura meio Kirsch, né, essa ideia do morador construtor imprimir na sua casa aquele elemento que representa a sua identidade. Isso é muito bacana, porque assim, principalmente nos subúrbios, e aí eu posso falar com propriedade por estudar a história dos subúrbios. Esse processo de segregação socioespacial que a cidade do Rio de Janeiro venciou e essa ideia de criar uma concepção pejorativa sobre o subúrbio acabou imprimindo em muitos desses moradores a necessidade estética, e aí vamos lembrar que estética vem do a estese, aquilo que te afeta, aquilo que te dá prazer, aquilo que você quer demonstrar, de demonstrar que a sua casa não passa por essa ideia de que ela é feia, de que ela... Então, ornar a tua casa da melhor forma possível, compor com azulejos diferentes, ou até pegar um refúgio de construção, que é o exemplo do caquinho, e transformar ele num mosaico lindo, é para mim um símbolo poético de resistência desses moradores de forma muito significativa, né? Eu acho que tem uma poesia, eu não sei se você enxerga isso. Muito, sim. É você saber que, os mosteiros, né, do século XVIII usavam azulejos e a minha casa também tem azulejos, né? Então, assim, eu acho que passa um pouco dessa questão do morador construtor que não só faz, como refaz muitas vezes ao longo da vida, né, esses mosaicos com essa mistura de cores. Você teve a oportunidade, Evandro, de conversar com os proprietários que foram responsáveis por fazer isso nas suas casas, ou você já pegou uma geração posterior? Eu acho que já peguei uma geração posterior. O dos caquinhos e tal, eu até suspeito que muitas vezes era lá o pedreiro que fazia, né? Claro que eles contratavam mão de obra especializada para juntar os caquinhos, mesmo que seja da maneira mais trivial, né? Que é o amarelo, o preto e o vermelho, né? É só você juntar e fazer o pivo de caquinho, que é justamente aquelas sobras, né? Essa história veio lá de São Paulo. Acho bacana Olha, contar essa história, olha que Evandro. legal. Olha Gente, aí. olha aqui. O meu era Aí. assim, ó. O meu era assim, tá vendo? Você terminou com o seu assim, né? Igualzinho. Não, era igualzinho aquele dali, ó. Aquele lá?
Aquele lá, ó. Essa foto aqui é minha, certeza. Sempre legal. Essa foto é sua, Esse Evandro? de cima. Ah, é, aqui, ó. você? História por detrás dos caquinhos coloridos. Pô, você tirou agora, Tom. Que maneiro. Não, você vai lá dos Aquele subúrbios primeiro brasileiros. ali, ó. Jornal o Globo. Isso aqui deve ter sido a tua reportagem. Sim. Às vezes chupam muitas coisas do meu blog, sabe? Ah, Aquela blusa sua é dele, então. Tu tem uma blusa de caquinhos, não tem? eu tenho. Ah, bem bonito, bem legal. Não, bota o... Qual é o teu blog? Bota aí pra ver, gente. Saiu aqui, pô. Tava no Globo. Opa, desculpa. Você fica entrando nesses negócios aí, Tom, você também é fogo. Então. Aí deixa a gente com água na boca. Eu vou botar de novo. Mas, Eu Evandro, no Globo. eu vou abusar do Evandro. Explica por que a gente tem tantos caquinhos. Essa história eu acho muito Na bonita minha infância, também. minha Por casa. que a gente encontra tantos caquinhos que vieram, né, de São Paulo, exatamente? Olha Tinha uma que foto lindo. minha ali também, peraí. É um botiquim da Pô, Tijuca muito que lindo. fechou. Saindo aqui, peraí, vai. Tá. Ih, rapaz. Tá vendo? É pegadinha. Mas bota a mão, não tira. Você consegue, Evandro, contar pra gente por Não, que é? lá de São Paulo, Exatamente, lá de como São é que Paulo que funciona? realmente os pisos de cerâmica não eram para ser quebrados. Sim. Eles quebravam, né? Então os operários passaram Porque a levar não para tinha as casa máquinas, né? Que tem hoje. Agora para não tem mais cortar só, e né? tal. Exatamente. Sim. Aí alguns operários passaram a levar para casa, eles tinham só o chão acimentado, e passaram a decorar com os pivos de caquinho. Então começaram a fazer isso. Tá? Aí depois a coisa foi meio que cooptada. Isso anos 50. Por aí. Talvez até um pouquinho antes. Antes. Aí depois a coisa foi meio que cooptada pelo capitalismo. Né? Aí passaram a quebrar os propósitos e Até vender. ali viram que tinha... Foi que nos anos 80 lá na que tinha minha um casa, valor quando ali. fizeram. E passaram a né? vender já realmente assim. Então já não era um acidente. Vendiam, né? ok. Eu Imagina. não sabia disso. Teve uma época, inclusive, que tentaram reproduzir em pastilhas, das mesmas cores, com formatos geométricos diferentes, que se encaixavam. Lembra disso? Até tem umas... Eu gosto de pastilhas também. Tem umas pastilhas que já vêm inteirinhas, o grupo e cola, assim. Eu acho isso meio feio, né? Sou meio nostálgico. Mas piso de caquinho é isso. Mas eu acho que se aclimatou aqui no Rio de Janeiro maravilhosamente. Aqui nos subúrbios em especial. né? Sim, É, maravilhosamente. Então tem... No subúrbio. O pessoal faz. Felizmente, por exemplo, é muito mais fácil encontrar pivo de caquinho do que encontrar botiquim com azulejo. Muito mais fácil encontrar verdade. pivo de caquinho do que encontrar botiquim com pintura. Sim. Então ainda tem muito pivo de caquinho. Tem tanto que eu nem tiro foto mais. Eu só dos normais, assim, quando é misturado. Aquela mistura. Eu acho lindo, mas eu já tenho muito. Agora eu só tiro foto quando realmente tem ali Cara. por detrás uma intenção estética. Alguém que tentou fez uma estrela, fez uma figura, fez umas ondinhas. Aí eu tiro foto e. Vamos fazer uma onda aqui. O cara tá esbanjando, né? Eu agora nem tiro foto de qualquer coisa. Não, pois é, eu só tiro... mas eu gosto. Calma, Tom, para, Tom. Para, Tom. Qual era o seu? Como é que era o seu piso? Que você pintou de cinza. Segunda linha. Segunda linha. Segundo. Aquele. Esse é o clássico. É o clássico, Mas que são exato. bonitos. E por que a gente tinha... Geralmente sempre tem o vermelho como fundo, né? Porque, Como... porque era realmente uma predileção Ah, tá. Ó, da cerâmica, antes dela quebrar, né? aqui você já Olha vê uma que lindo. composição de um elemento. Sim. Mas são esses que eu guardo hoje aqui na minha biblioteca de fotos, né? Claro. Sim. São esses que eu sempre da tiro. minha infância, cara. Cara, eu tenho uma teoria, Evandro, que eu acho que eu já dividi com você, mas eu acho muito simbólica, né? Eu fico brincando que estudar a história dos subúrbios é interpretar essa metáfora dos caquinhos. Porque eu brinco assim, a gente fala muitas vezes no plural, né, no singular, subúrbio, mas eu acho que tem que ser falado como Lima Barreto já dizia, né, há um século atrás, subúrbios. Porque a história dos subúrbios ela é como se fosse isso. Ela é uma história que ela produz um elemento comum, mas cada bairro tem a sua particularidade, tem o seu formato, né? Tem a sua história, seu elemento, mas eles constituem uma suburbanidade que transpõe esse tecido urbano da cidade, propriamente dito, da Zona Norte ou da Zona Oeste. Ele vai para além disso com esse cimento que para mim é o ethos suburbano, que é essa nossa sociabilidade, a capacidade de unir a diversidade, aquilo que era, teoricamente, para ser jogado fora, quebrado, produzir, né, um novo sentido, uma nova beleza, um novo valor estético. Eu acho que isso, para mim, é uma metáfora muito significativa do subúrbio, né? E misturar também pedras com caquinhos, né? Você Não, vê que as casas têm olha só esse daqui. pedras, né? E o Evandro, ele colabora para uma página, a gente Aqui veio até tem. conversando sobre isso, que é o Impressões Suburbanas. Ele é colunista dessa página, que avalia exatamente no campo arquitetônico como esses elementos estão ali conjugados, né, Evandro? Como é que é o nome?
Impressões Suburbanas. Você vê mas que as mas é do Instagram. pedras... É Instagram. Você vê que as pedras e os caquinhos andam juntos, né? Sim. Andam... Sim. No Aqui, isso aqui são subúrbio tem coisas pedras. recentes que eu descobri no Meia, tá vendo? Nossa, que lindo. Olha que graça. Nossa, Até que o lindo. predomínio do amarelo. E é um sol, né? Vocês de casa Aqui, não estão olha, vendo, tem mas outro depois a sol. gente bota pra vocês. Gente, que lindo! Pois é. Muito lindo, né? Depois você Eu manda... já tenho Mas uma aqui coisa- tem pedra e aqui, você não vê aqui? No Aqui estúdio, já tá? tem essa intenção, tá vendo? Isso aqui não. Não sei. Eu gosto de todos, mas esse que tem essa intenção organizadora por detrás do cara. Te chama mais a atenção. Sim. Eu acho que Que legal. contratava um pedreiro, como você podia. Tem o ladrilheiro. Vamos colocar os ladrilhos, você chama lá o profissional. Então tinha um profissional para colocar caquinho. Ainda existe. Só que naquela época devia ser uns 70 anos atrás, muito mais Caríssimo. comum, né? E tinha alguns que, para nossa felicidade, né, faziam esses trabalhos, né? Isso aqui Nossa. é muito lindo, né? Nossa. E às vezes você uma lá. arte É uma mesmo, arte, exatamente. Aí você Um lá artista. tira foto, as pessoas olham com uma. Tipo assim, que esse maluco tá tirando foto aí? Eu entendo até que tem esse estranhamento, eu entendo isso, não estou debochando. Mas é aquilo, é um trabalho assim de formiguinha. Você está tirando a foto, você pode estar ajudando alguém a quebrar esse automatismo, né? E você está ajudando alguém a olhar para aquilo. Você você publica a foto, depois você conseguir fazer uma exposição. Eu tenho meu horizonte aí fazer uma exposição com essas fotos. Aí você, mas então aquela coisa que tem lá na casa da minha avó é uma coisa maneira. Você tem lá na casa da minha avó. Dá A pessoa já valor, passa, né? olha, dá valor, olhar com outros olhos. Aliás, uma das funções da arte é exatamente isso. Numa sociedade em que muitas vezes a arte é um elemento de estratificação, dizer, Sim. olha, eu sou capaz de interpretar, Sim. de entender e você Sim. não. Dizer que a arte é pública, que todos têm acesso a ela e que você pode ter na sua casa um elemento de valor estético, é muito bacana, né, cara? Ainda mais uma arte urbana, né, assim, Sim. que faz parte do subúrbio, eu acho muito interessante, cara. Eu acho que Evandro tinha que marcar, ele tinha que fazer. Essa exposição é importantíssima, óbvio, mas eu acho que ele tinha que ter roteiros. Exato. Para você fazer uma imersão num roteiro desse, onde você passasse por um bar, por uma casa. Olha que bacana, Evandro. Isso é Pô, muito... o cara já tem pouco trabalho na vida, o cara já é professor do CAP, rala pra caramba. O cara já tem que cuidar do Dante, o cara já tem todas as questões da vida dele. Eu tô arranjando mais uma pra ele. É assim que é bom. Mais um roteiro, mais escritor. Não, nós vamos chegar aí. Você quer pedir um favor para alguém? Peça para alguém ocupado. Que a pessoa que não é ocupada não vai fazer, vai dizer que não teve tempo. É verdade. Enfim, claro, estamos aí. Eu tinha um amigo que falava isso muito em relação a boteco, assim, né? Eu sei que andaram fazendo, mas a minha coisa seria realmente mais Voltado aos subúrbio mesmo. Vamos embora pro subúrbio, É uma coisa subúrbio. interessante. Levar lá pro barquinho, que tem lá em Olaria. Adoro. Ah, tem eu os sou de azulejos. Olaria, eu sou de Olaria Lá também. tem barquinho. Barquinho, Não tem como esquecer. Que lado? Lado Nunca vou qual esquecer, lado? porque é Qual lado? Rua Milton. Ah, Rua Milton, onde tinha as festas juninas. Sim. E eu ia muito na adolescência. Lá tem Mas esse ali bar lá. perto da... Ele é azulejo jaquetado. Não, da... Kim. Não tem? Kim? KM. Ah, então é lá Azulejos que eu morava. enxaquetados, verde e rosa, mangueirense. Nossa, é Vou demais lá, aquilo vou lá, ali. vou lá. A galera aí da Firmina. Não vai nada, mentira. Eu fico Vou. que nem... Tem bares que você vai, que até você conseguir tomar uma cerveja, você tá assim. O amendoeiro é assim. Sim. Ali amendoeiro é o quê? Ali Gente, é não conheço nada, mas Todos doido os é onde? Santos. Maria não, da Graça. Maria da Graça. Maria da... É tombado também. E é um bar que tem mas muitos elementos, assim, além daquele balcão tradicional, até pouco tempo atrás ainda tinha aquela bundinha só pra você sentar. Como é o nome daquele banquinho que você só sentava ali no balcão? Ah, sim. Tem até uma, tem É. uma coisinha pra você colocar o pé. Isso, É mesmo? isso, Tá vendo? isso. Maria da Graça. Cai bastante gente, né? Sim. Ah. E Maria da Graça tem os cobogós também. É, que tem cobogós são- aquela mureta que dividia Já- a parte do botequim, propriamente dito, da parte do restaurante. Aquela mureta servia para isso. O Tom, Já bota não aí vê bala mais o amendoeira ovo, né? O pra ver os ovo, cobogós. o ovo de corno, já não vê mais. Vê se vê você mais, consegue vê botar muito bala pouco. amendoeira pra ver os Eu não cobogós. vejo mais, nunca mais vi. Outro dia eu encontrei um bem rosa. Bem rosa. É, lá em Gente. São João do Meriti. O do outro, Então foi em né? São João do Meriti, Pra que eu encontrar- nunca mais vi Fui lá pra São João ovo. do Meriti para encontrar um ovo rosa. Ó, De quando ovo rosa? não, ovo azul é mais Azul. tradicional. O rosa é mais o cara quando o Não, cara mas quer tem rosa, tem chocar azul, a tem sociedade. verde. Cara, Tem azul, tem verde. Você encontra agora uns amarelinhos, acho que antigamente eles faziam com anilina mesmo, né? É, Eu botava anilina. eu já ouvi beterraba pra cozinhar junto com a beterraba. Casca de cebola, pra ficar mais amarelinho. Ainda encontro os mais amarelinhos com casca de Mas quem cebola. inventou isso, né? Vou botar um ovo pra ficar azul e botar... Mas ficou bonito. É, A estético, vai ficar estética. bonito. É engraçado, né? Porque, de fato, eu acho... Daí é um papo de quem tá ficando velho, né? É, Tô total, falando vamos. do topo dos meus 43 anos. A gente não... existe uma nova sociedade que tem uma perspectiva muito diferente sobre o que é botequim, né?
Eu lembro, tem um livro, pra mim, que é clássico, um dos primeiros livros de história, quando eu entrei na faculdade de história que eu li, eu fiquei apaixonado, que é o do Sidney Chalhoub, Trabalho, Lar e Botequim. Onde ele fala da importância social do botequim, né, na vida, na formação política, na formação, né? Gente, Legal. quantas coisas a gente aprendeu no botequim Oh. em tempos de em tempos que não existiam Google e as enciclopédias eram de difícil acesso. Não, eu amo. Botequim. Não, é uma terapia. E o botequim, ele é uma farmácia, muitas vezes. Você cada chega lá e fala assim, frase. olha, tem uma garrafada específica para isso, tá com dor aonde, tem aquilo. Então, existem botequins que são, né, espaços de saberes, de conhecimentos populares que talvez não existam em outros lugares da nossa sociedade, né? Então, assim, é fundamental entender. E aí, quando a gente fala a palavra patrimônio, a gente fica esperando uma chancela do poder público, mas patrimônio é aquilo que a gente vem de pater, né? Vem da ideia da palavra latina, aquilo que você quer transmitir, de conhecimento que vem de gerações que a gente acha que são importantes preservar. Os botequins, por menos relevantes que eles sejam para a nossa sociedade hoje, eles têm conhecimentos que estão implícitos ali, Sim. que são fundamentais para a gente, Tem né? uma essência ali. Porque mesmo né? que a pessoa esteja contando a história para o outro, tá ouvindo aqui a história Sim. dele, ó. Não, isso aí Eu tô é- sempre aqui, ó. Mas Eu tô tá- contando aqui, E aquele mas, cara ó, que tá sempre no botequim, todo dia no mesmo lugar, só cozinhando aquela cerveja, só assim, né? Não, Evandro? Não, e não existe você tomar cerveja às vezes sozinho. Você tá sozinho porque quer. Senta aqui, tem uma cadeira aqui, né? Não, é muito legal isso que o brasileiro tem, que lá fora você não tem. O próprio Aldir Blanc dizia na concepção dele de Tijuca Profunda que ela passava pela sociabilidade dos botequins, né? E é aquele botequim que o pessoal da tua casa tem o telefone do botequim pra ligar pra lá se acontecer alguma coisa. Os caras vão te dar o recado, sabe qual é? É aquele botequim que você chega, você não precisa falar nada. O garçom já sabe qual é a cerveja que você toma, né? Qual o copo que você toma com a mesa. E se tiver alguém sentado na sua mesa, o garçom vai pedir pra você sair, porque E olha, tem essa que ter mesa um aqui é bom do... mocotó, né? Caldinho de alguma coisa, tem O caldinho. garçom vira amigo. Dia 28 de Dá setembro. carona pro garçom. A gente tá falando no começo de outubro, né? É importante citar isso. No dia 28 de setembro, agora é aniversário de Isabel, não tem como não lembrar do Noel Rosa falando: seu garçom, traz o favor de me fazer de pressa uma Bom, boa bem média que não lembrado. seja requentado. O botequim é o reduto, é a segunda casa dele, né, É a Evandro? casa, gente. Pô, É muito legal, cara. Eu acho isso Agora eu brilhante. já vou olhar pra ver se tem azulejo. Rapaz, Se eu encontrar, eu te falo. Tiro Fale, uma foto, fale, te eu mando, tenho hein? algumas informações. O cara sabe escolher um objeto de Tem pesquisa, de informações. estudo de interesse, né? O Evandro é um cara que ele é malandro, né? Ele sabe. Você falou de sentar, de ficar Exato. sentado e tal, né? Às vezes os proprietários ficavam meio zangados com isso, porque o cara ia lá, pedia um café, abria um jornal e ficava horas lá tomando café, um copo d'água. Agora, pô, esse cara não vai embora não e tal. Então, o Café Gaúcho, no centro do Rio, ali na rua São José, foi o primeiro botequim do Rio a tirar as mesas. Todo mundo em pé. Só ia servir em pé. E até hoje não tem mesa ali. Você- Ali perto do edifício garagem, Isso, né? Buraco do Nunes, porque Santa eu Marielle, reparei isso, exato. o pessoal fica tudo em pé, bebendo. Também é mó pinguça e tudo. Não, Tu mas bebe isso em tinha qualquer lugar do mesmo, né, lado do cara? curso do Guerra. Que eu, Pra mim, É, dá lá não tem mesmo. nome de coco. Né? Lá em Fei? do Bar Guerrinha. Gaúcho, sim, é eu maravilhoso sei. lá. É maravilhoso, Eu adoro né? lá. Hoje são os cearenses que são donos. Qual o Eu melhor já- dia pra ir lá? Ah, lá tem muitos caldos. Ela falou em caldinho, lá é famoso pelos caldinhos. Pastel Cada dia também. tem um Ah, eu adoro diferente. caldo. Tem uns salgados bons. Eles tinham um coquinho, que é uma tradição que acabou. Me dá uma galera mais Pegava o coquinho madura. e botava cachaça dentro. Então a cachaça curtia ali dentro do coco. Aí fechava e você pedia o coquinho. Ah, uma vez tive uma Não experiência. tem mais isso? Não tem mais coquinho. Eu vou fazer uma baixa assinada pra Numa voltar. festa, falar numa lá. festa, eu fui assim, um coco. Eu falei, Cristiane, vamos tomar um coco? Aí a Cristiane, toma aqui, ó. Esse coco tá estragado. Tá estragado, Cristiane. Tá estragado. Não sabem de nada, cara. Não sabem de Tomou uns nada. 10 cocos estragados. Você viu lá, quem tava estragado era Tava você. estragado. Então, era o coquinho. Mas tem uma coisa lá também que é a tradição ali do centro e da Praça da Bandeira, que é a batida de gengibre. A cachaça de gengibre Feito ali, em casa. do bar da cachaça, Feito em famoso, casa. tá Mas a famoso cachaça agora. na- Mas eu tomei muito. Uma coisa que também pode? eu percebo que tem mudado, porque, pelo menos assim, na minha experiência suburbana, a quantidade de comerciantes portugueses que eram proprietários desses. Não sei porquê, se era uma experiência ali do entorno do Encantado. Acho que desses 5 bares que eu citei na minha rua, 4 eram de seu Manuel, seu Joaquim, eram sim. pessoas de ascendência portuguesa. Algo que hoje em dia a gente não tem quase mais, né? São poucos que mantiveram a tradição do Sim. bar da família. Exato, são poucos. aí- Isso é uma questão em Portugal também, né? Ah, Nem também. sempre o filho, a filha E querem lá em ficar, Irajá, né? Tom? né? Irajá, como é que é?
Como assim? Os botecos. O Tom tem cara que vive em boteco, cara. Eu fico no boteco da Malá, tem bastante. Caraca, Tom, tu não fica em boteco? Tá bom, tu me decepcionou agora. Então, eu achei que você era o homem do boteco de Irajá. Eu andei descobrindo algumas coisas em Irajá sensacionais. Não, conta. Andei descobrindo. Tem um que foi meu amigo que descobriu, né? Somos nós dois apaixonados por isso. Ele descobriu. Ele achou até que era colégio, depois ele viu que era Irajá. Que é uma mercearia, outra paixão minha e dele também. São as botiquins que são mercearias. Ah, isso é legal. Esse é fechado até agora, não sei se é por causa da pandemia, mas você não pode entrar no botiquim, você toma, fica lá fora. Acho que é por causa da pandemia. Pessoal desconfiado, ele perguntava... Ele foi primeiro, passou, depois eu fui com meu filho, né? Ele perguntava, legal aqui. Ele é muito tímido, assim, mais do que eu. Ele perguntava, como é que é o nome aqui desse botiquim? Aí as pessoas falavam assim, não tem nome. O lugar não tem nome. Nome, E ele querendo puxar papo, ser simpático, tinha um gatinho, ele fazia um carinho do gato. Qual é o nome do gato? Eu queria pedir um prato. Qual é o nome do prato? Gororoba aí. Mas um tesouro, praticamente é um tesouro. Eles nem têm noção que tem um tesouro. né? Infelizmente as pessoas às vezes ficam desconfiadas. Passei por poucas situações ruins. Bem poucas. Eu não posso reclamar. Mas o pessoal fica desconfiado, realmente fica... Não sei, de repente acha que é um fiscal. Exatamente, tem tanta coisa ruim por aí, né? Pode achar que você é um cara do mal, pode ser ou pode isso achar que você é um fiscal, você é da vigilância sanitária. Já me perguntaram isso. Minha mãe faleceu em 2015, né? Minha mãe gostava de boteco. Quando eu ia com ela era ótimo. Porque ninguém desconfiava. Ninguém desconfiava do cara, lá. O álibi perfeito. Ela ficava conversando lá e saía explicando. Esse fiscal que vem com a mãe aqui é uma gente boa demais. Vai com o cachorrinho, não, gosto de cachorro. Cara, você me lembrou de uma coisa também, eu tô remontando a minha memória do Encantado. Tá No Encantado, fresco. pra mim, tem um bar que até hoje que eu conheço, com o melhor nome de todos. Ali na região tem muitos nomes, bares tradicionais que saíram com o nome Manuel Joaquim é dali, do jeito de dentro. Mas tinha um que era Bacalhau Cabeludo. Era o apelido, era o nome do bar, tava escrito nas faixas. E o desenho era um bacalhau, uma parte do bacalhau, uma Cabeludo? cabeça com... Tinha cabeça. Com cabelo ainda. Bacalhau E grande, cabeludo. assim? E o que eu achava engraçado que era no percurso pra ir pro Rei do Bacalhau. Então você tá procurando o Rei do Bacalhau, passa no Bacalhau Cabeludo. Eu achava aquilo ótimo, cara. É maravilhoso. Que legal. Gente, Bom. saindo de Bacalhau Cabeludo pra outra coisa que eu queria perguntar, aproveitar que a gente tá aqui com o Evandro explorando ele, o cara não consegue tomar nem uma cerveja direito, né? Cara, deixa eu pegar. Bota mais um pouco pra ele. Deixa eu oferecer uma lusquinha. Ó. Aparece um pneu isso aqui, gente. Mostra, Tom. Eu ia Tom. falar que um pneu, você foi até generosa. Eu Tom, fui não mais... parece um pneu? Eu ia ser mais... Mas eu não tava com... Você não tá com fome? Não dá nem pra comer Então, isso aqui. Vamos explicar para os nossos amigos que estão acompanhando a Nossa, gente, já tomou deixar na claro fome. que você que está acompanhando a Tô morrendo gente, de fome. se inscreve, compartilha, passa para todo mundo. Tem a bandeirinha. Faz o que quiser, não sei que bandeirinha é essa que ela se Ah, tem esmou uma com bandeirinha assim, né? Bandeirinha do Nina, nem Tom. Sininho, menino, bandeirinha o quê? Mas tem uma bandeirinha Ah, no tem, eu vou Instagram, não descobrir tem? isso. Lá no cantinho. Pra arquivar. Isso. Pra guardar, salvar. Ela vai salvar. salvar. Poxa, eu já estava usando meu pai isso aí. Tô todo feliz. Mas eu vou aproveitar Não quero para aprender. passar algumas informações. O Evandro, muito gente boa, saiu, deu aula, trabalhou pra caramba. Quando ele saiu, o que eu fiz? Peguei ele, não deixei nem ele almoçar, trouxe ele direto pra cá. O homem tá com fome A gente até deixa agora. nem beber A gente não falar, deixa o cara nem né? molhar a palavra, Não é só beber. perguntando direto. Mas enquanto a Elaine tá botando a cerveja aí, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante dentro dessa produção de subjetividade que nós somos, né? Uma coisa significativa que nos atravessa aqui, e a gente já tinha comentado isso, é o fato de você ser o pai do Dante, que é uma criança autista de 14 anos, e que é um cara que está sempre contigo nas fotos, rindo, sim. né? Você Obrigado. é um ótimo fotógrafo, né? Você sabe disso. Não, Seus amador. registros são muito bonitos. E os seus registros com o Dante são lindos. Obrigado. Eu queria... O modelo ajuda. Pô, depois vou pedir pra entrar aí no Instagram do Evandro. Qual é o teu Instagram, Evandro? Fala aí que tá ruim. O O Tom tá com uma dificuldade ali, mas a gente vai Deve tentar. ser o computador, né? Mas de qualquer forma, me fala qual é o teu Instagram pra quem quiser depois acompanhar você, te seguir e ver as fotos lindas que você tem com o Dante, Tá, cara. é Evandro Von. Evandro- Cido Domingues. Evandro Von, cadê o... VON-SY-DOW. Evandro Von Cido Domingues. Domingues. Tá na descrição do vídeo aqui. Opa, tá na descrição do vídeo, Tom é brabo, legal, Tom legal. bota.
E, Evandro, como é que é essa relação de, né, que todos nós aqui atravessamos de alguma forma de paixão, horas de dificuldades, de ter um filho autista, de ser um pai solo nesse momento da tua vida, cuidando dele. Como é que é isso, Evandro? Fala pra gente, assim, como é que é essa história toda aí, que é muita coisa pra gente conversar. Vamos começar por aí. Claro. Bom, não é fácil. Não é fácil, sim. Mas, enfim, é uma coisa maravilhosa, assim. Acho que é um maior presente, assim, que a vida me deu. Pô, que bacana. Assim, eu nunca me senti, nem por pai, nem mãe, nem mulher nenhuma, tão amado como eu me sinto amado pelo Dante. Olha, Eles cara. são... Assim, eu amo ele profundamente, né? E eu sinto esse amor profundo, assim. Ele é um amor, Carinhosos, ele é né? carinhoso, ele é um amor verdadeiro, assim. Momentos de crise, momentos difíceis, enfim. Isso é outra coisa. Mas ele tem um amor, assim... Ele é muito agarrado comigo, né? Eu tô passando em casa, assim, quando eu tô arrumando as coisas pra escola, não sei o quê. Ele tá sentado no sofá, ele vê eu passar e ele faz assim, ó. Senta aqui do lado. Eu falei, Tante, eu não posso, tô arrumando, eu vou pra lá. Aí você tem que fazer, tem que sentar. Aí eu falo que eu não posso, não sei o quê. Enfim, eu acho que ele tem que desagarrar um pouquinho. É aquela coisa, né? Eu também, assim, eu acho difícil, porque as demandas são muitas, é muito intenso, realmente. É muito intenso, assim, é o tempo todo. E como no momento eu estou realmente apenas sozinho, eu e ele, é claro que fica uma coisa cansativa. Fica cansativo. Outro dia eu escrevi isso, não sei o quê, algumas pessoas voaram em cima de mim, que eu acho também muito chato, porque eu não fico romantizando, não, gente. Claro, é cansativo. Uma relação com uma pessoa que se ama, né? Às vezes não é cansativo, às vezes é frustrante e tal, e você vai abrir mão de não ter E aí as gente que pessoas abre falam mão, assim, não sei o quê. vamos marcar. Gente, eu não posso marcar com ninguém, não, gente. Eu não posso marcar com ninguém. A pessoa fala, vamos marcar. Não posso, porque algo pode acontecer. O meu é amanhã. Talvez dê semana que vem, talvez não dê, entendeu? Não tem condições de marcar com muita antecedência. Não tem Sim, assim, condições. sim. A Valesca tem 2 filhos, né? Então, Agora 3, tem, né? tem mais demanda. E tem um sobrinho que vive com ela. Sim, sim. Mas o Evandro puxou uma coisa que eu identifico muito no Miguel, né? Que é assim, é impressionante. Não sei se é um perfil para todos os autistas, evidentemente, mas como eles são sinceros com os seus sentimentos, né? Assim, ama incondicionalmente. O Miguel é com a mãe dele. É assim, ele fala para mim, verbaliza, pai, eu gosto de você, mas eu amo a minha mãe. Mas ele é muito amor, assim, é muito... O Miguel, ele dorme, fez 9 anos agora, né, de 29. Ele dorme abraçado com a gente, ele quer carinho, ele quer receber e fazer carinho o tempo todo. Ele demanda muito, né, e é impressionante que ele fica chateado, porque tem hora que ele briga com a gente. Vocês só estão trabalhando, vocês não estão me vendo aqui, vocês não estão me dando atenção, né, eu vou brincar com quem, eu vou ficar com quem vai me dar atenção? Então isso é algo... Que a gente, enquanto, né, pais e pessoas que Não, convivem o meu com... é alucinado pelo Haroldo, né, Elaine? Pelo meu marido. Assim, o meu marido, a gente fica assim, teu pai é bom, né? Quando ele começa a falar para os outros, não, porque meu pai é isso. Você fala, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai, ele é... apaixonado por... Eu falei assim, você ama mais quem? Papai ou mamãe? Aí ele fica, amo os dois. Iguais. Eu fico brincando com ele. Você ama quem? Mais a mim, né? Não. Não, e ele caiu em março, quebrou a rótula, né? Saiu do lugar, teve que operar. E desde quando ele caiu, eu fiquei dormindo com ele, que ele se sentia seguro, não sei o quê. Aí eu fiquei com ele. Até hoje, de março até hoje, eu não consigo dormir no meu quarto. Ele não me deixa dormir no quarto. Ele fala, você tem que dormir aqui do meu lado, você tem que dormir aqui do meu lado. Ele escolhe. Ele vai escolhendo durante o tempo. Aí eu falo, não, aos poucos eu vou subindo. Tô tentando ir pro meu quarto. Não, o amor deles é intenso mesmo. E não tira da cabeça. Eles focam, ele focou em querer dormir comigo e não tira da cabeça dele. Ele fica o tempo todo. Aí eu falei assim, esse fim de semana vamos dormir lá no meu quarto? Aí ele falou, ele falou assim, eu dormiria no seu quarto hoje. Aceitou, né? Não estava depois de 6, 7 meses. Negociar Mas o tempo muito todo. interessante a relação que eles têm, né? Os diálogos dele, o diálogo que eles têm. O autista tem muito do... Eu também sou fonoaudióloga, eu pensar tudo. Uma das características é o diálogo deles ouvirem um filme e ficar depois
repetindo outra aquele coisa. diálogo. É colalia. Exatamente. colaria. Aí ele, Atrasado. menina, ele faz uns diálogos fantásticos. Eu falo, João, você Eu tem que fico rindo. ser Sim. dublador. Eu fico rindo e ele fica Sabe assim, ó. que, sim, pode ser. Exato, ele fica, ó, ele dubla, ele imita muito Sabe, bem. pode ser. Ele imita Valesca bem. Ele imita. Ele imita Você, às vezes eu pergunto assim, você não quer fazer as coisas, ele fica, você, que vai, pô, igualzinho. Tá igualzinho. Ele tem o feeling de pegar, aí ele tava E o bom gripado humor? essa semana. Ele tava gripado essa semana e ele tava repetindo o diálogo. Aí depois ele falou assim: desculpa, eu tô um pouco resfriado, minha voz não tá muito boa. Mas eu fico de longe rindo, achando graça. E a gente acha a graça deles, né? É uma inocência, Sim, um sorriso. sim. Quando ele me dá um sorriso, aquilo isso me aí. ilumina. É Sim, muito eu sei que lindo. a cuidadora, eu não chamo mais de babá porque ele tá grande, tá com 14 anos. Eu cortei um pouquinho a palavra babá, cuidadora. Uhum. É uma pessoa que parece que sofreu na vida, assim, ela é uma pessoa, às vezes, um pouquinho, assim, não digo dura, mas um pouquinho seca, dificuldade de expressar os sentimentos. O Dante conseguiu quebrar um pouquinho isso. Mas ela já tá É. há muito tempo com o Dante. Dá uns 4 anos, e quando aí ele fica ansioso quando ela que ela chega. Ele gosta dela. Aí quando ela toca a campainha, eu falo assim, Dante, é a farmácia, é o remédio que eu pedi. Ele já sabe que eu tô brincando. Vamos abrir aqui pra farmácia, né? Aí eu abro, aí ele vê aquele olho assim, aquele olho dele abrindo, brilhando, aí ele faz isso e sai correndo. E aí ela age. fica tão feliz. Viu? Eles quebram. Não, eles É. são fantásticos. Sim, ela aí é mesmo, eu conto isso pra ela, né? Só E eu isso falo que cada um basta. tem sua particularidade, né? Eles são únicos, né? O Dante, ele é não verbal. Sim. Mas o Evandro estava me falando como ele se expressa, né? Sim. Gestualmente, assim, ele estava falando da praia, né? Que também é um outro elemento impressionante, né? Além da sinceridade, a sinceridade para mim é muito desconcertante porque ela mexe com a nossa concepção social, né? O Miguel, no aniversário dele, deu um brincando pra ele, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Então, assim, é impressionante isso. Mas outra coisa que eu acho que é uma coisa que atravessa também, como gosta de água, né? O Miguel é apaixonado por água e praia. O João E também. E o Evandro tava dizendo que o Dante também é doido por água, né? Sim, Eles sim. amam, né? Amam. É verdade. Mas é engraçado, mas enjoou um pouco de piscina. Ah, é? Como todos nós enjoamos de coisa, né? Quando eu Ele fui gosta morar de nesse praia, segundo gosta de piscina. apartamento, ele falou, tem que ser um apartamento que tenha piscina, tem que ser um prédio que tenha piscina, condomínio tem que ter piscina. Eu gostei, gosto do lugar onde eu tô, mas ele enjoou de piscina. Aí quando o autista enjoa, não tem santo que faça você Exatamente. levar pra lá. Não tem. Isso é verdade, não há. Praticamente ele descia pra piscina antes da piscina abrir, que Ele fala que não parece vai, não saía vai. da água. Agora enjoou, mas pode ser fase também, né? Nós não temos nossas fases. O mais engraçado dessa piscina foi semana passada, né? Que a mulher falou assim: nossa, minha piscina tava tão verde, parecia que tinha um jacaré. Aí daqui a pouquinho, passou um tempo, ele falou assim: mãe, o que foi? Tem jacaré na piscina? Não, ela falou assim, um dia você vai fim de semana na minha casa, aí tem piscina, mas tem jacaré na sua piscina. Não, mas ele falou pra mim antes, tipo, mãe, tem jacaré na piscina? Mas eu não me liguei no jacaré da piscina que eu tinha falado, né? Aí ela falou assim, não, jacaré na piscina? Não na piscina. E o Dante vai pra tudo que é bar, né? Porque você É, tá isso no que bar eu ia e... perguntar. Não todos, como é que não. é? Tem bar que não pode. Ele te acompanha, vai. não todos. Porque o bar você pode almoçar, você pode Sim, boteco, sim. né? É muito bom que você pode... Não, tem uma coisa que o Dante gosta mais do que o pai. É que ele gosta mais do que... É carro. Ah, Ele é é. alucinado por carro. Ah. Eu não dirijo. Tá? Então, às vezes, a gente faz uns passeios de Uber, Pega um táxi, naturalmente. Uber. Às vezes vai até de ônibus mesmo. Aí o passeio é esse, a gente vai. Claro, não vai ficar andando com ele, porque igual quando eu faço minhas incursões, às vezes que esse meu amigo Richa, aí é outra coisa. Quando o Dante, às vezes, vai no lugar, depois anda um pouquinho. Aí entra no bar. Ele tem preferências? De Bares que ele gosta? A preferência dele é que não seja muito barulhento. Ah, sim. A amendoeira tem que ser cedo. Cedo, 11 horas, 11 e meia, ele curte. As pessoas já conhecem ele, são carinhosas. é? Mas quando a amendoeira tá alta, tadinho, todo dia a gente Eles não entrou e a gente gostam. saiu. E eu super respeito. Fica muito amplificado para ele. Então ele vai, pede mate com limão e quer fazer xixi no restaurante. Quando vai sair, ele não faz xixi em casa. Ele quer no restaurante. Vai entender. É assim mesmo.
É assim Não, o mesmo. João acha. Mas Mas aí, aí- aí eu consigo conjugar um pouquinho as coisas. Porque eu quero, adulto também precisa se divertir. Eu quero claro. fazer minhas coisas um pouquinho, quero dar uma relaxada e vou passear de carro com ele, que ele adora, né? Vou tomar um mate, vai O meu assistir é fora, jantar fazer e enchendo um almoçar pouquinho e fora. descobre as coisas. O João é o seguinte: Sim. cinema, almoçar, jantar fora e futebol. Tem a questão do hiperfoco, né? Que muda. O hiperfoco O dele Miguel era tem- futebol tem- porque era Flamengo. O Flamengo começou a perder, perdeu, agora é o quê? Cinema. E nisso tudo é comida fora. É almoçar e jantar fora. É o que ele mais ama fazer na vida. É um homem de bom senso, né? Ele sabe Isso que é aí. bom, né? Isso aí. É um... Ele gosta de comer bem, muito. É. A gente gosta também, gosta de pastel. Ontem a gente foi lá um que tem Vila da Penha, que eu adoro também. Lá teve um comida de boteco do ano passado, que foi o meu preferido de todos. Eles chamam empadinha aberta, sabe? Sensacional. Que gostoso. E às vezes eu vou lá e ele come o pastel, toma um mate. Ontem tomou 3 copos de mate ontem. Mas mate, ele adora mate também. outra característica que várias. é Já tinha engraçada, viciado. né? Eu não... Não, ele também já falou Ele assim, mãe, também. quando você descer, A você vai gente- pedir meu mate? Eu falei, tá bom, quando eu descer, eu peço seu mate. Tem- O Miguel gosta de Tem mate, isso que eu ia não. falar, tem coisas também que, assim, infelizmente, ainda é um campo que se estuda pouco, né? A gente estava conversando sobre isso. Inclusive, Evandro trouxe umas indicações boas, hein, Evandro? Sim, sim. Ó, eu acho que vale a pena a gente citar. Mas eu ia falar, como a gente tem uma incidência de autismo maior entre meninos do que meninas, né? É uma outra característica Sim. também importante destacar, porque a gente está falando de 4 meninos aqui, né, de 5, na verdade, diferentes. Eu não confesso que eu não sei muito bem o motivo. Alguém sabe? Esse Não. ainda tá É. em pesquisa. Ah. A Sim. ciência ainda está pesquisando isso, né? Eu levei meu filho pra todo mundo, geneticista. Depois eu desisti, falei, não vou ficar andando com o garoto não, coitado. Uma coisa que eu descobri Chega. enquanto ele estava fazendo o laudo dele é que as meninas, elas têm uma dificuldade maior de diagnóstico pela questão exatamente de conseguirem fazer mais coisas ao mesmo tempo do que os meninos. Então isso dificulta na hora de identificar, assim, né, de fechar um laudo especificamente para uma área. Posso estar falando besteira, mas foi mais ou menos o que eu entendi da explicação da neuropsicóloga. Dizendo que para fazer o diagnóstico menino, esses testes são muito mais complexos. Né? Então elas conseguem, de certa forma, maquiar o resultado dos testes com mais facilidade que os meninos. E que dificulta, obviamente, pode fechar ser mesmo. um laudo, né? O que eu vejo bastante é a psicomotricidade fina e ampla comprometida deles. Eu também observo bastante. Quando a gente vê a gente sempre vê, os dois têm, o meu. Dos seus, né? Mas aí... Não só os meus, não. Assim, quando eu converso com alguém, psicomotricidade. Ampla e fina, ampla e fina, ampla e E fina. tu fez algum poema Até no colégio. pra ele? Sim, faço Olha, muito. até no Sim. colégio, legal. o que eu faço no colégio? Primeiro dia de aula, eu boto ele para escrever no quadro. Aí começa a escrever, depois passo olhando. Se a letra já tiver um pouquinho diferente, eu já começo a olhar. Falo assim, ó, letra para mim já é um sinal. Sim, Uma desgrafia. De eu olhar, alguma coisa assim. de eu olhar para ter alguma coisa. sim, sim. É o primeiro dia de aula para escrever. Agora, para mim, foi muito impactante. Ter um filho, diagnóstico de filho de autista, me abriu a possibilidade de entender, enquanto educador, que isso pode ser uma realidade para outras crianças. Porque era algo que eu não tinha essa perspectiva, assim. Eu, inclusive, tinha uma dificuldade de adaptar materiais quando se pedia a partir de um laudo. Uma certa resistência, né? Poxa, vou ter que fazer isso. Sim. Tem que fazer outra prova. O que já indica que a gente teve uma certa formação que negligenciou em algum ponto essa necessidade de Essa inclusão, né, necessidade, social. Eu acho que é algo que a gente precisa refletir muito enquanto educador, enquanto Preparar pais. o educador, né? Sim. Sim, sim. As faculdades de educação, né? Eu acho que as coisas estão sendo feitas, né? Aquela coisa, a gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. No caso do autismo, a gente está trocando o pneu do caminhão com o caminhão em movimento. Né? E Mas as acelerado, coisas- sim. tá? Tá acelerado o caminhão. Mas as coisas estão acontecendo, estão sendo feitas, né? Não está longe de ser o mundo ideal, né? Tá para dizer que o Brasil é uma sociedade inclusiva? Não, mas estamos caminhando, gente. Estamos caminhando. Antigamente, agora tudo é autismo, com essa fala horrorosa. Exatamente. Porque as crianças tinham que ficar trancafiadas em casa, né? Eu não quero ver, não Não, e traz hoje, pra assim, cá. depois que A eu, ciência depois que eu evolui, descobri o diagnóstico diagnóstico do exatamente. meu, eu comecei a olhar para as coisas e falei assim,
Isso aí tem características. Tem. Essa tem características. Sim, e não é negando que você vai colaborar. Rafael, mesmo a gente conversando, né, Rafael? Desculpa, Quando você me fala com o seu Sim, filho, verdade. eu falei, Rafael, olha, dá uma olhada. Claro. Mas sempre fala com bastante cuidado, né? O Rafael podia falar que tinha intimidade. Eu falei, Rafael, dá uma olhada, porque me parece que é um autismo. Leva nela que ela vai ver, Verdade. na menina que ela vai Valesca ver. que indicou, primeira tratamento, né? Primeira... Eu falei, ó, eu acho que... Foi na Carla? Foi. Ah, fiz faculdade comigo. Muito bom. A outra também que eu cheguei com uma amiga minha, eu falei, olha, não é que ela não goste, que ela, não tenha, ela seja nojenta para comer. Não, ela tem seletividade alimentar. E é bem bravo. Isso aí é característico. Um cabelo na frente, uma seletividade alimentar. Sim. A gente já pensa que, sem querer ficar diagnosticando tudo, não é isso que a gente quer Exatamente, fazer, mas justamente não. querendo ajudar, porque o laudo ajuda, porque gente. eu O laudo, vejo- às vezes, é libertador. Exatamente. Para as pessoas, os adultos que são diagnosticados Porque tardiamente, se muitas vezes eles sentem esse efeito E as libertador. pessoas acham que Ah, o suporte isso explica 1, tanta coisa. Suporte 1, Eu suporte 2, fiquei sabendo agora suporte 3. recentemente que a Letícia Sabatella suporte 1 fez chegar a diagnóstico dela falar. agora há pouco tempo. Eu acho que Não eu sou- vou fazer, não vai fazer, filha. Não vai fazer. É. E você tem que entender que ele não vai fazer. Entendeu? Você pode tentar, você dá um jeitinho, ó, não vai fazer. Às vezes eu falo, ele não vai fazer a prova. Ah, mas ele sabe. Eu sei que sabe, mas não vai fazer. O Dante tem TOD também, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Eu escrevi até um artigo agora, vai sair numa revista do Capa, brincando assim, como deve ser o autismo sem TOD. Deve ser uma delícia. Não, meu também Deus. não é mole. Mas, enfim, é aquela coisa. São coisas que nós estamos aprendendo. No conselho de classe, o professor falou, mas como é que é um aluno que tem um diagnóstico de TOD? Tá? Uma vez ele nunca foi meu aluno, só foi meu aluno remotamente, em 2021. E eu já tinha dado uma aula de substituição para esse menino. Aquilo que você falou, eu vi logo. Eu falei, gente, mas não era autismo, era TOD. Ele tem o diagnóstico. Hoje esse menino cresceu de uma maneira, ele tem uma consciência crítica e tal. Ele tem TOD. Aí no conselho, um colega, de quem eu gosto muito, falou assim, mas como é que ele não consegue? Como é que os outros conseguem e ele não consegue? E a gente, porque ele tem o TOD e os outros não têm. Exatamente. Não, é uma questão da cabeça, da cabecinha. Ele tem uma condição diferente, gente. Tem que saber. Funciona É o que eu diferente. falo. Trate os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, gente. É diferente. Né? Não tem como. É impressionante porque a gente vive numa sociedade que... E eu estou falando especificamente da sociedade brasileira, evidentemente, da nossa realidade. A gente vive uma sociedade que, há um século atrás, classificava quem era livre e quem não era, não tinha direito à liberdade. É. Né? E essa classificação não era só para quem as pessoas escravizadas, eram para as mulheres, que eram obrigadas a serem criadas dentro de casa, só podiam sair para ir na igreja. Né? Tinha mulheres no período colonial até imperial que saíram na sociedade 2, 3 vezes na vida, em cerimônias públicas. E a gente está falando de uma sociedade em que começou a olhar para a educação de uma forma inclusiva dos anos 80 para cá, gente. A gente está falando de 20 anos de lei de cota agora. Então, assim, falar de questões de neurodivergentes, falar de questões que envolvam algo que ainda é subjetivo para o olhar de alguns educadores e da sociedade como um todo, é muito complexo. E eu acho que é por isso que a gente precisa falar mesmo, né? Para que esse discurso se torne cada vez mais conhecido, mais público. Exatamente. E que a gente busque maneiras de não só de inclusão, mas de mediação para todas as pessoas poderem viver num mundo, numa sociedade mais justa. Senão a gente só vai continuar reproduzindo as desigualdades E às que vezes nos umas trouxeram até mães, aqui. umas mães aflitas, eu falei assim, calma, fica tranquila, entendeu? Porque ele pode não ser o melhor em matemática, mas ele pode ser bom em outra coisa. Ele não vai precisar de matemática, ou não vai precisar de inglês, ou não vai precisar de história, vai precisar de outra coisa. Então, fica calma, ele vai se achar. Sim. Se você ficar com esse nervoso, você vai passar para ele. Então, deixa ele que ele vai. Não se preocupe com ele, entendeu? Deixa que ele vai caminhando. Porque é uma angústia muito grande da mãe, né? Deixar ele nesse mundo, e o que vai ser dele, né? Essa é a maior aflição das mães, né? Sim. Os pais, Não né? Que a gente fala de mães porque a gente tem muitas mães, Não, é que né? a gente está fazendo o documentário, então a gente está descobrindo que a gente está falando de você. Bacana. Fala aí um pouquinho que documentário é esse. Não, das mães, porque a última que a gente está fazendo um documentário, né, sobre as Meu crianças mundo autistas azul, meu mundo azul. né? Será que é azul? Porque botaram uma cor só de azul, né?
E agora que estão mudando essas cores, né? Então, a gente mas tem a ver com primeiro isso tá de ser de fazendo os menino, relatos, entendeu? Pelo fato de ser muito mais menino, por isso que ficou azul ligado. E acho que sempre vem aqui, a maioria são de meninos, é verdade. As 3 que vieram sábado eram meninos. E uma era uma mãe solo que, pô, a vida dilacerada. A menina tá completamente perdida, porque o pai abandonou, porque soube que ele era autista. Não tem condição nenhuma, não tem emprego. Aí tem mais 2 filhos, eu Não tem acho. LOAS, é negado O LOAS. LOAS foi negado 2 vezes, ela não tem tratamento, está com 4 anos, não tem tratamento de fono, não tem tratamento de TO, não tem nenhum tratamento porque o governo não está ajudando, está perdida, ela não sabe nada, está perdida. Então é complicado, cara. Então, cada vez que até que a gente está fazendo aqui, a gente está falando exatamente para ecoar, sei lá, vozes para as pessoas começarem a não só a compreender, mas eu quando ela saiu daqui, eu falei, pô, vou ajudar essa menina de qualquer maneira. Eu já peguei até um negócio, vou enviar para ela e vou ver algumas aqui, porque se cada um pelo menos fizer a sua parte, você às vezes você não sabe da dor daquela mãe. Ela conta o relato, ela chora, é um momento que ela tem alguém ouvindo ela. Então, é sempre emocionante você falar do diagnóstico, quando você vem do diagnóstico até aqui, sempre é um relato emocionante. Né? É por isso que a gente está precisando de paz, né? Tem uma questão, para mim, que é muito pesada e que me fez negar durante muito tempo o diagnóstico, que é saber que a gente vive numa sociedade extremamente individualista, negando uma coisa fundamental. Nós somos seres sociais, a gente precisa dos outros para viver. Só que quando a gente tem, né, o diagnóstico de um filho, e aí o que a gente espera é que essa pessoa vá se tornar alguém independente. Exato. Isso para mim me marcou muito, assim, não? E aí quando você se pensa assim, até que ponto meu filho terá a independência que a sociedade espera e que obviamente a gente reproduz dele, né? Então isso foi algo que me marcou profundamente. Não é só você, porque todos. Mas que é algo que, de repente, é importante pra gente pensar o nosso papel social. Por que a gente precisa, por que a gente vive em sociedade? Exatamente. Né? Por que é importante a gente cuidar do outro? Né? Senão a gente mergulha numa corrente de individualismo que nos tratoriza, né? Barbárie, né? Eu trabalhei como fono, eu sempre trabalhei com criança especial, não só autistas, síndrome de Down, encefalopatia crônica da infância, seja o que for. E toda mãe, a mesma dor era... E quando eu morrer? Quem vai cuidar? Isso é unânime, mas aí elas falam assim, eu parei de pensar nisso. Você pensa, você enlouquece, né? É o que eu tenho seguido hoje. Eu paro de pensar nisso e sigo em frente. Pronto, é assim que eu vou ter. Mas é impressionante, quando a gente está fazendo o documentário, chega no relato, a partir daí, teve o diagnóstico, todas se choram, porque a partir dali o mundo é outro. Ele é muito legal, e depois aí a gente quer relatar o canabidol, o óleo de canabidol, a importância. Teve um relato de uma mãe que ela falou assim, ela tem 15 dias que o meu filho começou a tomar o óleo. Aí ela começou a chorar. Ele é outra criança. Agora eu consigo levar ele para qualquer lugar. Esse é é um tema tão abrangente. E é algo complexo porque nem todas as crianças tem acesso. Tem essa indicação e tem acesso. Ter acesso. Então, é um tema tão abrangente, é tudo que... Não. E aí as pessoas falam suporte 1, suporte 1, suporte 2, suporte 3. Mas não tem essa que suporte 1, suporte 2, suporte 3. O meu é verbal, mas o meu dá uma demanda que talvez o seu não dê. E o seu talvez dê uma demanda que o meu não dê. Com certeza. Então, são demandas diferentes, mas são demandas dolorosas, né? Que só a gente vivendo para poder ver. Pra gente. Sim. Né? Pensando nele enquanto sociedade. O Evandro trouxe umas indicações que eu vou até tornar públicas aqui a partir de agora, que ele trouxe, acho que pra gente conhecer, né? Sim, Cadê, Evandro? Pode pegar. Quero ver. Leituras Gente, que são importantes. aqui. Tem um mosquito aqui desde que a gente entrou. Chato pra caramba. Não, isso aí é um problema. Tomara que não seja aquele da Vem dengue, cá. né? Não, esse não é da dengue. Bolsonarista desgraçado, uma pequenininha. Ele é pequeno, não, ele nem morde. Eu não quero nem matar, não, eu quero só fique preso. Posso mostrar aqui? Pô, claro. Isso aqui Claro. é do Angel Solomon. Isso aqui é o longe da árvore. Que legal. Mas tem muito tempo que vocês não viram um livro com... Qual é o subtítulo? Com mais de 1000 Filhos páginas. E a busca pela Da identidade. identidade,
Que lindo. E fala sobre o quê? Isso aqui foi meu pai que morava em Brasília ainda. Ele tem 88 anos. Mas ele estava em Brasília, agora está no Rio. Aí ele leu no jornal, recortou para mim a matéria do jornal e mandou para mim pelo correio. Assim que eu vi, eu falei, nossa, tem que comprar esse livro. Aí comprei, eu já estava em Niterói e fui lendo na barca direto para o capítulo 5. Que é o autismo. Que é o autismo, né? Então, a tese do livro, por que longe da árvore? Porque tem aquele provérbio que o fruto não cai longe da árvore. E ele está dizendo que às vezes cai. Né? A ideia dele é que às vezes os filhos não vêm exatamente como os pais imaginavam ou sonhavam. Então ele bota aqui realmente algumas condições, né? Como surdos, anões, síndrome de Down, autismo, e bota alguns outros como crime e estupro, né? Algumas pessoas ficaram incomodadas com isso aqui, tipo, eu não quero estar num livro junto com o pessoal de gangue e tal. Ele falou assim, não, mas minha tese aqui, ninguém tinha pensado que o filho ia integrar uma gangue, não sei o quê, assim como ninguém tinha pensado que o filho seria esquizofrênico. Essa que é a minha tese. Tá? E ele escreve muito bem, ele tem um cabedal teórico, um pesquisador assim maravilhoso, e trabalha muito com entrevistas. Então ele tem estudos de caso aqui que são lindos, sério, de você chorar. Inclusive de uma mãe de 2 filhos. É muito, muito lindo. A minha cunhada, ela tem 2 também. Que os 2 são... E é fácil de achar? Desculpa. Sim. Eu recomendo, eu fortemente, quero. gente. Eu já li, marquei demais. O capítulo do autismo eu já li mais de uma vez, né? Ele é muito sensível. E o próprio Andrew Solomon, né? Ele é gay e é disléxico e sofreu de depressão. Ele tem outro livrão chamado Demônio Meio-Dia, que é sobre depressão. Ou seja, o cara que tem umas condições, né, que muitas vulneráveis, né, que muitas vezes a sociedade não ampara, fazer uma pesquisa dessa aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, esse cara é um modelo maravilhoso. E esse outro aqui, ele acabou ficando meu amigo, colega, porque eu moro no Grajaú também. É meu menino vadio. História de um garoto autista e seu pai estranho. Porque ele fala que todo autista, o pai e a mãe tem isso aqui de autista também, tá? E eu fui lendo esse livro, eu marcava tanto, porque eu sublinho, né? Eu marcava, exato. Eu marcava aqui, não sei o quê, fui lendo, aqui também vacina, fui marcando um monte de coisa. Ele começou a falar de bairro, de clube, eu falei, epa, tô reconhecendo isso aqui. Aí eu descobri que é meu vizinho do Grajaú. Caramba. Coincidência incrível. Que legal. O filho dele tem quantos anos? É o Henrique. O Henrique deve estar com quase 20 anos. Caramba. Um pouquinho mais velho que o... Nós já nos encontramos já na pracinha, uma vez assim, né, um pouquinho mais velho que o Dante. É um livro também muito sensível, com informações, bem-humorado, ele gosta muito de samba, ele é um pesquisador de samba, então cada capítulo aqui tem sempre o nome do capítulo faz relação com um samba. Pô, que bacana. E ele fala muito, Henrique. Ele fala assim, sem... Bom saber. Aquela coisa, não é nem anjinho, nem não sei o quê, isso E essa mesmo, coisa é de que difícil são os e tal. anjos, eles mentem, entendeu? Eles não mentem. Isso. Agora tem mais coisa aí também, que eu tô vendo aí. Não, isso aqui é coisas. isso aqui é um livrinho bobinho que eu escrevi pro Dante, né? É por isso que eu te escrevi- perguntei, eu falei, isso aqui parece Sim. coisa de... Mas está disponível pra gente ter aquisição dele, conhecer? Tá disponível. Tá. Você- Como? Mas direto com o autor ou vai Não, na pode ser editora? direto com o autor. É? Sim, mas se você botar ali vai aparecer, tem até algumas livrarias. Isso aqui é uma editora. Edições Lefroy. Pô, também você bota já- cada... Aí como é que é? Como é que é? Como é que é? Como Eu é que senti é? eu pensei uma regra do marketing. Tem que ser um nome fácil, pra todo mundo lembrar. Como é que é? Lefroy. Lefroy. Que era o livro do Falcido da Lefroy. Que te orientou, publicitário. Que é o formato, né? Formado. Deixa eu falar baixinho. Não, Lefroy é a marca do uísque que eu mais gosto. Agora tá entendi. explicado. Agora ficou. Single malt escocês. Mas também ninguém aqui é pingu, ninguém reconheceu a marca Mas vem cá, do quando é que Luiz. saiu essa pequena homenagem pro Tom? pequeno Pro final. Tom, vocês veem com o Tom agora. Tom é o nosso manda-chefe aqui do podcast. Isso aqui é de 2000 e... Do Dante. Acho que é 2013. Aliás, um homem da área de literatura, 2013, do campo das letras, novembro. ter um filho com o nome de Dante é muito significativo também, né? Muito significativo. Ah, sim, claro. Eu escrevi esses limericks. Limericks é um poema de forma fixa. Assim como você tem o soneto, que é 2 quartetos, 2 tercetos. Limerick tem sempre 5 versos. Tá? Esses 2 aqui, maiorzinho, e esse quinto. Então vai rimar o primeiro, o segundo e o quinto. E o terceiro e o quarto.
Posso te desafiar a apresentar um pra gente aqui? fala. Uma Mas leitura. brincalhões e tal. E, às vezes você fica assim, mas já acabou? Essa Falta é a o ideia xodó. do Limerick, entendeu? Não é muito sério, mas os últimos são sérios, são Gente, ternos, eu vou né? atender aqui porque tem uma Tá. pessoa chegando Sim, aqui. vá. Fala, querida. E a ilustração é de quem? Opa, já foi? Ah, Foi, tá. né? Isso é legal também, porque são de ex-alunos meus. Ah, é? É. Ah, que legal. A ilustração é de ex-alunos. Sim. Eu vou Você lá, abre? tá? Sim. São ex-alunos meus Ex-alunos dele. e um professor de física que escreveu também, que fez os desenhos. Mas eu quero ver se vai sair uma leitura dessa aí, de um que você particularmente goste. Xodó. Ah, tá. Isso aqui é um o desenho. xodó. Então, ó, eu gosto mais do desenho do que do poema. Olha que Vamos, desenho vamos fofo. mostrar Vamos pra mostrar essa aqui, ó. câmera aqui. Tom, vê se tá Aqui, ó. pegando esse daqui, ó. Bem. Melhor nessa câmera aqui. Pega Opa, isso por aí. me dá aqui, me dá aqui. Isso aqui é um desenho lindo lá do meu colega, professor de física, o Beto Pimentel. Ó. Foi? Foi. Deixa eu ver. Dá licença. Ah, eu queria ver também. Gente. Olha. Então o Beto reproduziu você e o Dante aqui. É, ele deitado na minha barriga. Dormindo e os livros aqui compondo um mosaico de sonhos, de palavras, Sim. de possibilidades, né? Cara, que lindo. Aí eu escrevi assim, Opa. coisinha simples, tá? O meu pequeno menino matreiro, a pouco e pouco me ocupa inteiro. Faz da mente o seu lugar, do coração o seu lar, e da barriga faz seu travesseiro. Caraca. Muito bom, cara. E tem outro aqui que eu lembrei uma coisa que o meu pai, né? Meu pai sempre foi muito super protetor. Essa é uma das últimas vezes que eu vi ele lá em Brasília. Você é filho único? Não sou. Que eu tava com ele em Brasília, eu fui lá no trabalho dele, depois eu queria fazer uma outra coisa. Ele, não, mas Evandro, como é que você vai? Deixa eu chamar aqui meu secretário para te ajudar. Eu falei, pai, eu já fui até o Sri Lanka. Não, tá. Aí eu escrevi assim. Quando tá zangado, o mocinho arranca o que vê pela frente e bota a banca. Até auzinho me assusto, me escondo em algum arbusto. E olha que já fui ao Sri Lanka. É sempre essa ideia, bom, é uma cara. coisa meio Muito legal. nonsense, brincalhona, Bacana, e coisa e de essas mim e tal. ilustrações são lindas. Cada uma delas tem um Lindas. autor diferente, uma autoria diferente. Sim. Poxa. E a gente acha... Tem um aqui que eu trouxe para dar de presente para vocês. Tá, mas eu quero saber quem tá assistindo a gente. Acha procurando as páginas das redes do Evandro. Se Ai, botar Limericks para o Dante, tá. Aí vai. Limericks para o Dante vai encontrar. Vai. vai encontrar. encontrar. Sim. Poxa, que bacana. Deixa eu botar aqui. Tom, aqui. Isso aí. Que legal. Olha só, eu vou deixar claro que papo bom tem hora que vai acabando, tá? A gente tá chegando ao final aqui porque eu falei que ia te explorar 1 hora sem almoço e a gente já foi muito mais do que isso. Ah, mas tem Mas papo lanchinho muito aqui. bom, Evandro. Obrigado mesmo, que cara. É um prazer estar aqui. Olha, a gente tá falando que é um prazer estar aqui, a gente tá batendo um papo com o Evandro e chegando aqui a Azula agora. Fala aí, Azula, tudo bom, querida? E, poxa, a gente tava conversando aqui, tava falando, Lene, que papo bom chega, tem hora que acaba. Você... Mas ele vai voltar. Ainda bem que... Sim, vamos No combinar, cara. documentário. Sim, vamos pensar no Vai passar documentário. Passo o que você quiser. minha filha. Você também vem junto com ele. Eu também tenho que vir? Tem. Ai, você meu é Deus do pai. céu, eu já aguento isso aqui a semana inteira, vou ter que aguentar É mais. pai, é sábado. Se você sabe agora o outro. Evandro, novamente, eu queria te agradecer demais, assim, um papo muito de bom. nada. Maravilhoso. Falar sobre botequim, falar sobre suburbanidade, falar sobre, né, paz, sobre autismo, sobre esse pertencimento que a gente tem, é muito bom. E, pô, a gente tem que conversar muito mais. Espero que todo mundo siga, né, o Evandro, siga as redes Evandro dele, também. acompanhe, leia. E a gente tá aí pra trocar, irmão. Muito obrigado, ó. Legal. Depois você passa aí os botecos aí, é bom? Vou deixar o lista. microfone aberto pra você dar o teu salve final, falar o que você quiser. E, conforme eu falei, né? Talvez não pareça, às vezes alunos pensam que não, mas eu sou um cara tímido. Eu também. Não eu parece. te conheço. Tá vendo? Então, às vezes eu também não pareço. Você é tímido, tá bom. Eu sou um agora cara você vai tímido, acreditar. enfim. Se hoje não pareceu, é porque eu me realmente muito à vontade, né? Me senti muito à vontade. E aí a bom. culpa é de vocês. Né? É claro que o assunto ajudou também. Né? A gente tá falando de botequim. Estamos falando do meu filho, eu podia falar 3 dias sem parar. O assunto ajudou e vocês tornaram isso mais prazeroso. Foi um prazer poxa, estar aqui. O prazer foi Obrigada, nosso. obrigada mesmo. Obrigado, mano. Valeu, Olha, Muito bom.
Galera, nunca esqueça de seguir o Tom que manda. Tom, você que manda aqui. Faz o quê, Tom? Tem que fazer o quê? É Fala aí. sino, é bandeirinha. Compartilha, manda pra Compartilha, geral, é isso? coração. Bate, fofoca, inscreva. escreve, enfim. É o quê? Faz o Pode que fazer qualquer coisa. quiser. Até hate, faz, mas. Faz assim, faz assim, faz o que quiser. Galera, muito obrigado. Foi um prazer, Obrigado, gente. De novo prazer, aqui, ó. de novo, Salve a nossa Evandro, suburbanidade, salve, Evandro. salve, Salve a nossa suburbanidade. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Peraí que eu quero beber, pô.